Uma boa tarde para todos aqueles que poderão estar a ver este vídeo em direto. Sou-vos no grande e imensurável amor de Deus. Que a sua graça, aliás, seja abundante sobre todos nós e que nós possamos entender qual o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Esta tarde, por direção de Deus, quer trazer até si os sinais dos fins dos tempos. Os sinais do fim dos tempos e a vinda de Jesus, que é iminente. Além de ser evidente, é iminente pelos sinais. Queria fazer uma súmula, trazer até si uma súmula, um resumo de tudo aquilo que aconteceu desde o ano 2019 até esta data, dos sinais que impactaram o mundo, nomeadamente quando na China se iniciou a pandemia, entre dezembro de 2019 e, salvo erro, início de janeiro de 2020, e que se estendeu pelo ano 2021, quase 2 anos. Não faltava muito para fazer em 2 anos. E então, quero fazer uma súmula, um resumo daquilo que abruptamente veio sobre o mundo. Daquilo que se abateu sobre o mundo, dos sinais que a palavra de Deus fala. É claro que os mais céticos, os incrédulos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles não poderão situar-se nem saber o que está a acontecer no mundo, porque eles veem tudo isto natural, veem de uma forma científica, racional, e não conhecem as profecias bíblicas. Aliás, graças a Deus que hoje em dia, porque os meios de comunicação social, as redes sociais, difundem por todo lado que é o apocalipse que está a acontecer. Só que além de eles anunciarem isso, eles não trazem paz ao coração do homem, não trazem uma solução, deixam as pessoas em pânico. E é sobre esses sinais e a súmula e o resumo que eu queria fazer, não há muito tempo para fazer isso, mas daquele tempo que eu tenho disponível, irei, pela graça de Deus, trazer até si alguns pontos essenciais, e nomeadamente eu queria começar a ler Lucas 21. Eu queria falar sobre um dos sinais, há muitos sinais, mas um pelo qual eu queria que nós tivéssemos uma especial atenção, que é sobre o poder das águas, das enxurradas das águas. Não se esqueça quando Jesus disse que aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, aliás, assemelhá-lo ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, vieram descer as enxurradas e correram os rios e combateram aquela casa, mas ela não caiu porque estava firme na rocha. E é sobre aí que eu queria que você tivesse a sua vida edificada, solidificada sobre a rocha chamada Jesus o Verbo. E Jesus nos falou acerca desses sinais para nós termos atenção, para não sermos apanhados de improviso, sobreaviso. Jesus já nos dizia que de sobreaviso Ele nos avisava, nos dava sinais específicos e nos ensinava acerca dos sinais, das estações, para nós compreendermos, sabermos balizar onde nos podemos situar, para que não entremos em pânico e com medo. Porque aquilo que sobrevirá ao mundo será realmente tremendo, impactará o mundo, marcará o mundo. Diz a palavra de Deus que haverá coisas espantosas como nunca houve desde o início do mundo, da criação do mundo. Lucas 21 começa por dizer o seguinte. Vou ler 21, 7. Perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? Que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Quando ouvis de guerra, situações de guerra, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça. Que isto aconteça primeiro, mas não é o fim. Então ele disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, sublinhei, grandes terremotos, e fomes, sublinhei, por favor. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus.
Quando eu digo sublinha, tome nota disto. Preste atenção, por favor. Mas antes de todas as coisas, vos lançarão de mão de vós e o perseguirão, e entregamos às sinagogas, às prisões, e conduzimos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho, por ponto depois em vossos corações não premeditar como uma vez responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais, irmãs e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não por será o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Quando vires Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, não saiam. E nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada e por todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Presta atenção a isto, por favor. E na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ao mesmo tempo terror na expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tendo rebentado, vós sabeis vós mesmos, vendo-as que perto está, já o verão. Assim também de vós, quando vires acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. E disse: olhai para vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre toda a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinando no templo, e de noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvir. Ouçam este verso 25, quando fala que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Nós vimos estes grandes eclipses, vimos também as luas cheias, ou as luas de sangue. Joel diz que as luas elas se transformariam em sangue. E então fala de um tempo específico. Sinais no sol, sinais nas estrelas, sinais na lua, sinais na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar. Este era aqui que eu me queria ter. O poder do mar, o que ele tem feito dos rios. E quando fala aqui de mar, aquilo que nós vemos acontecer na Bélgica, na Suíça, na Holanda, na Turquia, na Alemanha, no Luxemburgo, nos países da Comunidade Europeia e na China, as grandes inundações na China. O que aconteceu na Índia também. O Chile, aquele grande buraco que se abriu na terra, que no início tinha uma cratera de cerca de 10 metros e depois ela se transformou numa grande cratera de cerca de 100 metros. A palavra de Deus diz em Miqueias que a palavra do Senhor veio a Miqueias moratista nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção à terra, tudo o que nela há. Seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu templo. Aliás, desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como cera diante do fogo, como águas que se precipitam num abismo. Isto é o que tem acontecido e impactado o nosso planeta. Desde que começou a pandemia, eu tive registro, houveram grandes sinais. Anteriormente nós tivemos aquela queda de meteorito na Rússia, depois que eu na Etiópia, durante a fase da pandemia, no Rio Grande do Sul do Brasil também, houveram vários sinais, alguns meteoritos que passaram sobre a Terra e alguns caíram. Então os sinais são evidentes.
Vemos a apostasia também, que é um dos sinais. Mas eu queria falar sobre estas águas, o poder das águas, o impacto das águas, como tem deixado as pessoas desprevenidas. O que eu quero falar sobre si, aliás, assim esta tarde, é trazer paz. Porque a palavra de Deus, levantai as vossas cabeças porque próxima está a redenção. E quando essas coisas vêm sobre a terra, elas vêm trazer juízo sobre a terra. Elas deixam, sem sombra de dúvida, os homens desmaiando de terror. Granizo, como fala a palavra de Deus fala sobre granizo e outros sinais. Está em Apocalipse, grandes pedras de Saraiva. E em Apocalipse 6 diz que houve um grande terremoto, e ao 7º anjo, verso 7, derramou sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu e do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, as cidades e as nações caíram, e a grande Babilónia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Vejam a expressão ira. E toda a ilha fugiu, os montes não se achavam, sobre os homens que do céu uma grande saraivada de pedras, do peso de um talento, e os homens blasfemaram Deus por causa da praga da Saraiva, porque a sua praga era muito grande, mas dizem que os homens não se arrependeram. Isto é a gravidade da situação, é esta. Deus julgando as nações, Deus trazendo juízo sobre as nações, Deus dá uma forma tentando atrair os homens para Ele mesmo. A justiça de Deus que vem sobre a terra. Porque os homens, nós vemos como os homens têm desviado a Deus. E por causa disso tem vindo juízo sobre a terra. E virá juízo sobre a terra. Porque a terra é chamada o lugar do lagar da ira de Deus. A imagem que aqui nos é ilustrada quando pisamos as uvas, depois o que acontece? Dali vem o vinho, daquele lagar. Claro que ele passa por um processo de fermentação, etc. Mas nós vemos o que isso significa. A palavra de Deus em Mateus 24 diz que se não fossem escolhidos, quase uma carne salvaria. Vejam, falando dos sinais assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. Mateus 24, 5. Ouvireis de guerras e morros de guerras, olhar não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Novamente, aqui Mateus também fala sobre isso. Mas todas as coisas são o princípio das dores. Então vos vão entregar para seres atormentados, matar-vos e seres odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, ter-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos fiará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, diz a palavra de Deus. Então quem estiver na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não deixe tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Vejam que esta palavra fala sobre a abominação da desolação. Fala num tempo em que haverá um homem iníquo que reinará. O anticristo. Os poderes tenebrosos estarão sobre a terra. Se abaterão sobre a terra, eles governarão o mundo. Então eles levarão o mundo para uma catástrofe. Mas também virá um juízo de Deus. E diz que os tempos são difíceis porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. São estes tempos, diz que se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias. Por causa de mim e ti, meu amado irmão, minha amada irmã, filho de Deus, filhos de Deus, por causa de nós, igreja, estes tempos serão encurtados. Diz que um dos sinais que aconteceu neste ano foi que os cientistas chegaram à conclusão que o ano 2021 foi um ano mais curto, 28 dias. Aliás, 2020. E 2021 será ainda mais curto. Porquê? Porque está-se a cumprir essa palavra de Mateus 24, que os dias estão-se a encurtar. São mais de evidentes esses sinais. Até as televisões já pregou o Evangelho
do Apocalipse. As novas, Evangelho novas, novas de juízo. Mas a palavra de Deus tem novas, boas novas para todos, salvação. E aqueles que receberem Jesus, aqueles que se virarem para o Senhor Jesus serão salvos. E Deus terá uma atenção especial para o seu povo, que apesar da perseguição e da angústia que virá, Deus irá poupar o seu povo. Irá proteger o seu povo. A sua mão está sobre o seu povo. Eles serão testemunhas, dando testemunha de grande glória e de grande poder. Eles sairão com poder e autoridade nestes tempos de angústia para anunciar às nações que Jesus Cristo é o Senhor. Apesar da perseguição, apesar dos tempos difíceis, meu amado, eu trouxe essas passagens até si, não para você ter medo, mas para você se alegrar. É motivo de regozijo, é motivo de alegria, porque estes tempos que nós estamos a viver são tempos proféticos. Muitas pessoas não sabem balizar em que tempos estamos a viver. Foi tremendo o que aconteceu na Índia, ouçam. Foi tremendo o que aconteceu na China. Foi tremendo o que aconteceu na Alemanha, e na Suíça, e na Holanda, e na Bélgica, Luxemburgo e outros países, na Turquia. O que aconteceu no Brasil, por exemplo, onde houveram grandes inundações. Há uns tempos também houveram grandes inundações, mas agora o que está a acontecer é que é o inverso. Em São Paulo iam estar menos 15 graus, nunca tal coisa aconteceu. Estamos a ver tempos do fim, tremendos. É que nós temos que nos ater para aquilo que a palavra de Deus diz. Temos que ter uma sensibilidade ao Espírito Santo, em que nós ainda é tempo de nos santificarmos, é tempo de nos purificarmos, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo de anunciar o Evangelho, é tempo de termos comunhão íntima com Deus. Jesus disse, olhem, levantem as vossas cabeças, mas estarem precavidos, para que não venha aquele dia de improviso. Ele virá como um laço do passarinheiro. Ele virá como um ladrão da noite. Se o senhor da casa soubesse a que horas ele viria, vigiaria, mas ele não sabe. Jesus disse que o seu dia nem o Filho sabe, só o Pai nos céus, nem ninguém na terra saberá. Portanto, meus amados, eu deixo esta palavra aqui de ânimo e conforto. São evidentes em todo lado. Muitas vezes, mas isto já acontecia desde o início que existe terra, sempre aconteceu, mas nunca aconteceu à escala planetária. Sinais de todos os dias, sinais. Agora houve um terremoto de 8.2, que depois disseram que era 7 qualquer coisa, no Alasca. E tem vindo vários terremotos. Vulcões que nunca, há uns séculos largos não entravam em erupção, estão a entrar em erupção. E sinais em todo lugar. É o Etna, vários furacões têm vindo também sobre além do vulcão Etna e outros vulcões na Indonésia também, na Itália, Indonésia que foi o Krakatoa, mas vários vulcões têm muitos terremotos de terra e dizem que estão a aumentar de intensidade. E estas águas fazem lembrar que Miqueias diz, a terra se derrete como cera na presença do Senhor. Então nós temos de estar atentos. Temos de nos preparar para a vinda do Senhor. Porém, fique sabendo que serão dias de angústia, serão dias difíceis, são dias de grande provação, em que o ouro será refinado pelo fogo da provação. É que nós teremos a oportunidade de nos vestir com vestes de salvação, com nossas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Mas não podemos deixar de sinalizar numa súmula estes acontecimentos todos que têm vindo sobre os homens perdendo os seus valores, as nações reunidas para um sistema único mundial. Agora vai ser necessária uma resolução mundial, economia mundial, um governante mundial, tudo preparando para aquele iníquo que governará o mundo. Os homens conduzidos a serem a um sistema que não terão mais liberdade. As leis judaicas cristãs sendo mudadas, o Evangelho sendo perseguido. Tantos valores têm de iniquidade, de perversidade, de subversão têm vindo sobre o mundo. Tanta injustiça. E é para isso que nós temos que atentar.